E aí, moçadinha, tudo bem? Vamos de processo penal hoje? Vamos analisar primeiramente as suas considerações iniciais, fazer uma base para nós entrarmos futuramente no Código de Processo Penal. Vamos nessa? Então, começando pelo conceito, que seria processo penal, um conjunto de normas, princípios e leis. Essas normas vão regular a aplicação jurisdicional do direito penal, quando esse for violado, por isso que o processo penal é chamado de instrumento, instrumental. Também essas normas vão regular a atividade da polícia judiciária na fase de investigação e regular também a organização judiciária do processo penal. O objeto principal, pessoal, qual é o objeto principal do processo penal? É quase que uma repetição de uma parte do conceito, Porque o objeto principal do processo penal é a aplicação do direito penal. Eu até brinco bastante isso, Porque o direito penal é um direito material, um direito estático. O processo penal já é um direito instrumental, dinâmico. Quando o direito penal é violado, como a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, é preciso do processo para instrumentalizar esse direito e aplicá-lo no caso concreto. Bom, podemos falar também que o processo penal é um dever do Estado, um poder-dever do Estado, porque a partir do momento que o Estado assume a aplicação da jurisdição penal, ele tem não só o poder, como também o dever. É necessário que ele faça isso para manter a paz social, para regular os conflitos. Então, é um poder, mas diante do momento em que ele assume para si esse poder, passa a ser também um dever do Estado. Tem aquela diferença entre processo e procedimento, O que é o processo penal no termo técnico da palavra, Processo é esse conjunto de atos, concatenados até um resultado final, A ação penal, a petição, isso é processo, E procedimento é a forma como esses atos vão acontecer. Então aí tem o procedimento do júri, o procedimento do juizado, o procedimento sumário. Eu brinco, a gente faz uma analogia entre uma receita de bolo. A receita de bolo é o processo. A forma como você vai usar essa receita, quantas latas de leite condensado, quanto mais melhor, você vai decidir no caso concreto. Então o processo é a receita e procedimento é a forma como esses atos concatenados vão caminhar. Uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente é que o direito de punir, o ius puniendi, é monopólio do Estado, é exclusivo do Estado. Não podemos achar que, pelo fato de existir a ação penal privada, que é aquela ação em que quem oferece a ação vai ser o ofendido, a vítima, através do advogado, isso não significa uma transferência do direito de punir para o particular. Pelo contrário, o particular vai ter só o direito de acusar, o direito de perseguir a ação. O direito de punir continua do Estado. Depois que a ação penal privada acaba, quando tem a sentença, quem vai aplicar a pena nessa ação penal privada continua sendo o Estado. Até se nós nos remetermos para o juizado especial, para as infrações de menor potencial onde há a possibilidade de transação penal, até lá é necessário a intervenção do Estado na hora de uma homologação. Então, pessoal, qual vai ser o alvo nosso, qual vai ser nosso objeto de estudo durante esses bate-papos de processo penal? A gente pode dividir esse alvo em dois blocos, O primeiro bloco é a persecução penal. E essa persecução penal, ela existe em dois momentos distintos. Nós vamos estudar a persecução penal na fase extraprocessual, ou seja, na fase investigativa, na fase da polícia judiciária, fase do inquérito, e vamos estudar também o processo penal na fase endoprocessual, durante o processo, que é um estudo mais preciso da ação penal. Então, nesses dois momentos de persecução penal, a persecução penal investigativa, do inquérito, e a persecução penal durante o processo. E também um outro bloco de estudo é a questão da organização judiciária, das competências, a competência do local da infração, a questão da estrutura da justiça criminal. Aqui cabe uma observação muito importante, nós fazermos uma visão, uma interpretação do processo penal constitucional.
O processo penal não pode ficar reduzido única e exclusivamente na aplicação do direito penal, caso ele for violado. O processo penal também tem que servir como base de garantia dos direitos fundamentais, porque é clara a diferença nos dois polos. O Estado investiga através da Polícia Judiciária, através do delegado da polícia, o Estado acusa através do Ministério Público e o Estado julga através do juiz. E de outro lado, o réu só se defende. Então, para poder trazer essa paridade de armas, para trazer o equilíbrio, nós precisamos interpretar o processo penal constitucional, para fazermos um processo penal mais justo e equilibrado. Então, para finalizarmos, processo penal, sua introdução, não se esqueçam, que o processo é um direito instrumental. O conceito, analisar o conceito de uma forma bem clara. O objeto principal, que é a aplicação do direito penal quando ele for violado. O Estado não tem só um poder, mas também um dever. Esse direito de punir é monopólio, é exclusivo do Estado, por favor, atenção. O estudo será em 2 blocos, a persecução penal nos 2 momentos, na fase investigativa e na fase da ação penal, e também a organização judiciária. E por fim, e não menos importante, a visão constitucional, a interpretação constitucional do processo penal para poder sair um processo penal mais justo e equilibrado. Fui!